Olá, bom dia. Começa daqui a pouco no plenário Ulisses Guimarães a primeira sessão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente da República. E você vai acompanhar os preparativos ao vivo nesta edição especial do Câmara com Notícia. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Em sessão que foi até tarde da noite, o Supremo negou o pedido da Advocacia Geral da União para adiar a votação do impeachment. Em outro ponto do Salão Verde, também ao vivo, Fabiana Mello. Os trabalhos na Câmara começam nesta sexta-feira às 8h55 e ao longo do dia serão 4 sessões extraordinárias e os deputados terão que marcar presença obrigatoriamente em cada sessão. Hoje é sexta-feira, 15 de abril, agora em Brasília, 8 horas e 32 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Nós começamos esta edição do Câmara com Notícia mostrando imagens ao vivo da esplanada dos ministérios. Desde a meia-noite, os acessos à esplanada dos ministérios foram fechados. Toda esta área que você está vendo está isolada. Isso faz parte de um esquema de segurança que deve ser mantido até as primeiras horas da madrugada de segunda-feira, quando a Câmara dos Deputados já deverá ter concluído a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma cerca de 1 quilômetro de extensão foi instalada no gramado central da esplanada desde o início da semana. Do lado direito do seu vídeo ficarão os manifestantes contrários ao impeachment e do lado esquerdo os que são favoráveis ao impeachment. Dia super bonito em Brasília, neste momento temperatura de 19 graus. De lá de fora, nós voltamos aqui para dentro da Câmara dos Deputados para conversar com as nossas repórteres. Primeiro eu chamo a repórter Fabiana Mello, que está no Salão Verde. Bom dia, Fabiana. A movimentação aqui na Câmara começou antes das 7 da manhã. Já há deputados na casa? Sim, Cláudia. Desde as 6h30 da manhã, os deputados já estão registrando presença aqui no plenário Ulisses Guimarães. Os repórteres já estão posicionados ao intenso movimento da imprensa, se preparando para a cobertura da sessão que começa às 8h55. Serão 4 sessões extraordinárias, não é uma única sessão. Como eu falei no início, os parlamentares são obrigados a registrar presença em cada uma dessas 4 sessões. A previsão é que os trabalhos comecem às 8h55 e sejam interrompidos apenas às 5 da manhã de sábado. Depois dessa primeira sessão quase que ininterrupta de 20 horas, a pausa será de 6 horas e eles voltam às 11 da manhã, quando então serão 3 sessões extraordinárias, novamente com a obrigatoriedade de registro da presença, e os trabalhos devem seguir até às 2 da manhã de domingo. E aí começa no domingo às 14 horas, às 2 horas da tarde, a sessão onde será propriamente votado, então, o relatório aprovado na comissão especial que analisou a admissibilidade do pedido de impeachment do mandato da presidente Dilma Rousseff. Cláudia Brasil. Olha, já são nesse momento 138 deputados com registro de presença aqui na Câmara. Em outro ponto do Salão Verde, Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. A sessão de hoje começa na esteira de outra sessão que durou até tarde da noite de ontem, aqui pertinho, do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo negaram 5 mandados de segurança apresentados pela Advocacia Geral da União, pelo PT, por outros partidos. O mais importante deles pedia a suspensão da votação nessa sessão que começa, enfim, a discussão hoje, a votação prevista para domingo. O governo, nesse mandado de segurança, alegava que o relatório da comissão especial que analisou o pedido de impeachment tratava de assuntos diversos da denúncia inicial. Entre as denúncias, então, a denúncia apresentada se tratava inicialmente apenas da questão das chamadas pedaladas fiscais e dos decretos, e a delação e o relatório final tratava da delação do senador Delcídio do Amaral à Lava Jato. E, segundo, então, a Advocacia Geral da União, esse relatório, por tratar de assuntos diversos, cercearia o amplo direito de defesa. Os ministros, no entanto, entenderam que cabe ao plenário da Câmara analisar a denúncia original e não o relatório da comissão. Portanto, segundo o STF, os deputados devem avaliar as suspeitas de crime de responsabilidade relacionadas às chamadas pedaladas e aos decretos que ampliaram os gastos federais em 3 bilhões de reais, sem considerar a Lava Jato, ainda que isso conste do relatório aprovado pela comissão especial.
especial. Os ministros também decidiram um pedido de liminar para mudar a ordem de votação nominal para a chamada, da votação que deve acontecer no domingo. Originalmente, na quarta-feira, o presidente da Câmara havia anunciado que essa votação nominal começaria pelos estados do sul do país, subindo geograficamente até os estados, por último, do norte e do nordeste. Os ministros decidiram, um mandado de segurança apresentado pelo PCdoB, que essas mudanças de estados devem ser, então, alternadamente entre as diferentes regiões do país. Antes mesmo dessa decisão do Supremo, a Câmara já havia anunciado que havia mudado, então, essa decisão em relação ao rito da votação nominal. A gente vai conferir sobre isso na matéria, na reportagem. O primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, anunciou a nova interpretação sobre a ordem de chamada dos deputados para votar. Vai começar por um estado da região norte e, em alternância, será chamado outro da região sul. Depois, outro do sul e outro do norte, e assim sucessivamente. E a ordem segue o que está no painel de votações, que usa como critério a sequência geográfica das capitais. Com este critério, a votação se dará na seguinte ordem: Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. Dentro de cada estado, os deputados serão chamados por ordem alfabética. Isso significa que o primeiro a ser chamado para votar vai ser Abel Mesquita Júnior, do Democratas de Roraima. E o último, Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas. A mudança é resultado de questionamentos feitos em plenário. O presidente Eduardo Cunha optou por aplicar o regimento ao pé da letra, desconsiderando votações sem painel ocorridas em 2001 e em 2005. Em 2001, a votação não teria sido finalizada e 2005 não serviria de modelo porque era eleição para presidente da Câmara. Novas regras, nova polêmica. Quando falamos da votação alternada, a alternância dos estados se dá, presidente, em função da votação, não na votação. Essa votação tem que começar dos estados do norte e seguir até o último estado do sul. A mesa repôs o justo regimental. Não tem culpa nenhuma a mesa porque havia uma interpretação de uso e costume. O regimento está claro. No final da noite, o deputado Eduardo Cunha comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ordem de chamada dos deputados na sessão de votação do impeachment. A discussão que teve lá é uma discussão menor, que ficou se tem ou não tem latitude da ordem geográfica. Eu segui o que está no regimento que fala a ordem geográfica, que é a posse. A posse dos parlamentares é feita nessa chamada ordem geográfica. Se eventualmente, depois até eu apurei, você tem uma latitude diferenciada, porque mudou, porque o plano estava errado, isso é uma coisa menor que não altera em nada o processo. Eu acho que há uma tentativa de judicialização generalizada, que é mais um esperneante, juros esperneantes de quem está aparentemente sem voto, tentando buscar com isso alterar, mudar o processo ou até postergá-lo. Quer dizer, é um sinal muito ruim, que ao invés de enfrentar o mérito do processo, é porque não se tem votos. E na falta de votos, tento buscar argumentos para substituir o Poder Legislativo, interpretações de latitude. É uma coisa um pouquinho, eu diria que é invasiva demais ao Poder Legislativo. Pois é, mas o Supremo aceita, né? Mas o resultado final acabou não aceitando, e aí não estava nem a composição completa, ou seja, acabou prevalecendo a tese do que a Câmara fez. Vamos voltar ao Salão Verde com Carolina Nogueira para repercutir um pouco esses movimentos finais, essas decisões finais, antes do início da discussão do impeachment no plenário da Câmara. Carolina. Pois é, Cláudia, a gente vai conversar sobre isso, sobre essa mudança no rito, também sobre a decisão do Supremo e tudo que aguarda a gente a partir de hoje. A gente começa conversando com o deputado Júlio Lopes, que é do PP do Rio de Janeiro, também com o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Deputado Júlio Lopes, essas decisões de ontem do Supremo, esse novo rito de votação nominal, isso muda alguma coisa? Como é que o senhor interpretou essa votação de ontem lá no Supremo Tribunal Federal?
Bom, isso só reafirma a independência entre os poderes e a forma correta como a Câmara interpretou o regimento da Casa, de forma a proceder às votações exatamente como foi decidido aqui. Na opinião do senhor, essa ordem de votação nominal influenciaria alguma coisa, se fosse do jeito que inicialmente o presidente Eduardo Cunha havia dito, a mudança agora para a alternância entre as diferentes regiões? Olha, eu acho que são preciosismos. Na realidade, a diferença seria pouquíssima, não há diferença. Então, mas, de qualquer forma, eu acho importante que tenha prevalecido a decisão da Câmara e que o Supremo tenha reafirmado essa independência de autonomia dos poderes. Também em relação à decisão dos ministros, em relação a que não houve cerceamento de ampla defesa, o senhor concorda com essa análise? O senhor acha que o que está em análise lá na ponta, na hora que os deputados vão votar, é esse relatório final que faz uma análise um pouco mais ampla ou é a questão apenas mesmo da pedalada, dos decretos? Bom, primeiro eu acho que é claro o crime praticado pela senhora Presidente da República no que contraria a lei orçamentária. Depois eu vejo que esse processo que estamos aqui a trabalhar é um processo absolutamente democrático, jurisdicionado pelo Supremo Tribunal Federal, onde os presidentes do PT, tanto Lula quanto a Dilma, tiveram a possibilidade de indicar 7 desses 11 ministros. Além disso, quer dizer, há toda uma necessidade de 2/3 da Câmara, o que é um número extremamente alto de votos. Então, esse processo não pode ser mais democrático, não pode ser mais institucional, e eu fico muito feliz que ele esteja se dando dentro dessa normalidade e dessa tranquilidade. Deputado Pedro Kizai, bom dia. A opinião do senhor sobre as decisões de ontem do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que referendou o questionamento que nós tínhamos feito de fazer com que começasse pelo norte e depois para o sul e alternadamente. Prevaleceu, já com uma posterior decisão da própria Câmara, legitimada pelo Supremo. Em segundo lugar, quando se discute o não mérito em relação ao objeto que tipifica o chamado crime de responsabilidade, o Supremo coloca efetivamente a questão das pedaladas e dos decretos. Agora, é isso que está em jogo e por isso que a sociedade tem que perceber se a democracia deve ser mantida, na medida que se as contas da presidenta em 2014 nem foram julgadas pelo Congresso. Segundo, se as recomendações do Tribunal de Contas foram todas cumpridas em 2015, inclusive substituindo decretos de suplementação orçamentária por decretos de contingenciamento, a partir da própria parecer do Tribunal, e nós aqui no Congresso votamos a meta fiscal de 2015, o mandato que está em discussão é 2015, 2014 concluiu-se e nem foi julgado as contas da presidenta. Por isso que a gente está questionando, e quando questionamos, no mérito não há crime de responsabilidade, e quando não há crime de responsabilidade, o debate passa da discussão da democracia, mas passa para a perspectiva de golpear a própria instituição chamada Constituição. Deputado Pedro Kizai, deputado Júlio Lopes, muito obrigada pela participação aqui conosco. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. E nós vamos retornar ao Salão Verde em um outro ponto para conversar agora com a repórter Fabiana Mello, que nos traz mais informações e repercussões sobre essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Fabiana. Cláudia, estão aqui comigo no Salão Verde os deputados Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo, líder da minoria, e Jorge Sola, do PT da Bahia. E eu gostaria de repercutir com os deputados uma questão que foi levantada pelo ministro Edson Fachin ontem durante o julgamento de uma das ações levadas ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin questionou, deputados, a questão da votação nominal, que qualquer que fosse a ordem adotada, ela teria algum impacto no resultado da votação. Ele chamou até de um paradoxo e chegou a propor que a votação fosse alternada entre os parlamentares das regiões Norte e Sul, não por bancada, mas por parlamentar, um deputado da região Norte, um deputado da região Sul, mas acabou vencido nesse ponto. Deputado Jorge Sola, qual seria a melhor opção, na opinião do senhor? Eu acho que a melhor opção seria como nós fazemos aqui todo dia, a votação no painel, todo mundo vota ao mesmo tempo, assim o voto de um não influencia o voto dos subsequentes. Mas, infelizmente, a votação vai se dar. Mas o maior problema não é esse. O maior problema e o maior paradoxo é nós termos um processo de afastamento de uma presidente que não tem nenhum crime contra ela, nenhuma acusação que possa ser imputada, sendo julgada em 3 semanas, enquanto que o corrupto, com provas, com conta na Suíça, com dinheiro desviado, preside a Câmara, preside esse processo e está 6 meses postergando
o afastamento através de manobras no Conselho de Ética. Isso que é o verdadeiro paradoxo, que o STF precisa se posicionar e há 4 meses está postergando a decisão. Obrigada, deputado Jorge Sola. Deputado Miguel Haddad, sobre essa questão levantada pelo deputado Jorge Sola, o STF ontem julgou recurso da Advocacia Geral da União e considerou que a admissibilidade é que está sendo levada em consideração agora no plenário da Câmara dos Deputados. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, primeiro, eu acho que é importante nós abordarmos a questão da forma como ocorrerão os votos. Norte, sul, sul-norte, centro-oeste, sudeste, isso pouco altera o processo. A grande maioria dos deputados já definiu, nós já temos mais do que 342 votos nesse momento. Essa não é uma opinião pessoal, a própria imprensa tem divulgado isto e com certeza até domingo nós chegaremos aí à casa de 370, 380, 390 votos. Então, não haverá uma influência. É indiscutível que há crime de responsabilidade por parte da presidente Dilma. O próprio jornal Folha de São Paulo de hoje é manchete de que pesquisas foram pagas pela Andrade Gutierrez para a campanha da presidente Dilma. Então, há uma série de provas consistentes e que deram ao relator condições para que se manifestasse favorável ao impeachment e que darão consistência para que o plenário vote nesse próximo domingo a partir das 14 horas. Obrigada, deputado Miguel Haddad. Deputado Jorge Sola, nesse recurso apresentado pela Advocacia Geral da União, os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram o que deveria ser levado em consideração e foi decidido, foi debatido que seriam as supostas pedaladas e a edição dos decretos de abertura de crédito sem autorização pelo Congresso Nacional. Essas denúncias trazidas pela imprensa deverão influenciar os parlamentares também? Veja bem, desde o início do ano passado, quando começou o ano legislativo, a oposição tenta achar uma causa para a tese que eles trouxeram do impeachment. Eles já chegaram aqui querendo o impeachment da presidenta e ficaram buscando uma razão para justificar. Até contratar a empresa de arapongagem internacional, contrataram para buscar se a presidenta tinha conta no exterior. Não acharam nada em nenhum lugar. A presidenta não tem, insisto, uma única acusação que possa ser imputada e causa para afastamento. Diferente do presidente desta casa, diferente de outros políticos desse país. E mais, o que estão alegando como uma alteração orçamentária, fiscal, é o mesmo procedimento que todos os presidentes anteriores fizeram e que os governadores dos estados também fizeram, inclusive de São Paulo. Praticou os mesmos procedimentos orçamentários que a presidenta Dilma praticou e nunca foi imputado nenhuma ilegalidade. Deputado Jorge Sola, muito obrigada. Deputado Miguel Haddad, obrigada pela participação aqui. Cláudia, com você. 8h49 em Brasília. Eu converso agora novamente com a repórter Carolina Nogueira, que está com quem, Carol? A gente está com o líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, que vai falar rapidamente com a gente. Deputado, bom dia. Primeiro, repercutir a decisão do Supremo de ontem e a sua expectativa para essa sessão que começa agora. Bom dia. Eu acho que o Supremo ontem terminou de esclarecer as dúvidas que restavam sobre o procedimento. O procedimento está definido e nós podemos fazer essa sessão e no domingo terminar e ter a decisão o mais rápido possível, que eu creio que este é o fundamental para o país, que essa decisão seja a mais breve possível e nós possamos seguir em frente. Deputado, já dá para adiantar um placar? Não, eu acho que não. É uma votação que envolve paixão, que envolve análise técnica, que envolve pressões por parte da sociedade de ambos os lados. Então não é possível saber o placar. Vamos aguardar no domingo a manifestação dos deputados. Muito obrigada, deputado Leonardo Pisciani. Boa votação para o senhor. A gente conversa agora com o deputado Jerônimo Gergen. Deputado, o PP esteve no centro de muitas discussões nesses últimos dias. Já dá para antecipar alguma coisa? Que visão o senhor tem dessas bancadas que entram hoje para começar a discutir esse processo de impeachment? O PP esteve no centro e foi decisiva. A posição que o partido tomou ao longo da semana nos dá a condição de afirmar que influenciou no processo que vai levar a cerca de 380 votos. Eu arrisco essa minha opinião. A gente tem conversado muito, construído muito
posicionamento junto com os colegas, será uma votação expressiva, né? E eu fico muito feliz de participar desse momento, dessa articulação, porque é o momento mais importante da história do Brasil. Nós não temos governo hoje e nós temos que destravar esse processo, mandando para o Senado, para que lá no dia 11 de maio a gente troque o governo e faça o Brasil voltar ao trilho da normalidade, do convívio social, da articulação bem feita e não de um governo que é feito por um ex-presidente num quarto de hotel aqui em Brasília. É isso que nós estamos vivendo aqui na capital federal. Deputado Jerônimo Gergen, muito obrigada. A gente tem que voltar lá ao estúdio. Obrigada, deputado. Bom dia. Fabiana Mello, com quem você está agora e vai repercutir esses assuntos? Cláudia, estou com o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, que presidiu a comissão especial que analisou o pedido de impeachment do mandato da presidente Dilma Rousseff, e com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Bom, primeiramente eu queria saber a opinião do deputado Rogério Rosso sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou o recurso da Advocacia Geral da União, que pedia a suspensão do processo de análise do pedido de impeachment, alegando que o relatório aprovado pela comissão especial ia além dos pedidos, das acusações circunscritas ao mandato atual, analisando outras acusações referentes ao mandato anterior da presidente Dilma Rousseff. Deputado Rogério Rosso, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que havia sido uma vitória parcial do governo porque os ministros do Supremo, ao discutir a matéria, haviam dito que a análise tinha que ser apenas sobre as pedaladas e os decretos. Tudo mais que o deputado Jovair Arantes, o relator na comissão, tinha escrito, eram apenas opiniões dele. Como é que o senhor analisa essa declaração do ministro Eduardo Cardoso e a decisão final? Bom, primeiro, eu como advogado, uma das primeiras lições do direito é que decisão judicial se cumpre. O Supremo Tribunal Federal, por ampla maioria dos seus ministros, não só validou o trabalho da comissão, como também o teor do relatório. Mas, felizmente, nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu tenho muito respeito ao ministro Cardoso, um homem público de qualidade, e ele impetrou o mandato de segurança no Supremo com argumentações importantes, porém o Supremo entendeu que todo o processo, validou todo o processo desde a comissão até a apresentação e votação do relatório. Portanto, eu vejo que essa democracia, felizmente, o ordenamento jurídico foi preservado. Muito obrigada, deputado Rogério Rosso. Deputado Léo de Brito, rapidamente, a opinião do senhor sobre a decisão do Supremo. Também entendo que decisão judicial se cumpre. E eu acredito que os argumentos que foram feitos pelo ministro José Eduardo Cardoso eram muito consistentes. O Supremo entendeu de maneira diversa, mas também considero que tivemos uma vitória, porque nós entendemos que o deputado Jovair Arantes se utilizou, inclusive, de expedientes que estão fora dos parâmetros que estavam delineados na denúncia, que foram acolhidos pelo presidente Eduardo Cunha, para influenciar o voto dos deputados, como a menção na Lava Jato. E, nesse caso, o Supremo entendeu que essas situações elas devem ser desconsideradas. Muito obrigada, deputado Léo de Brito. A gente vai agora com a repórter Carolina Nogueira. Pois é, Fabiana, a gente está aqui em outro ponto do corredor das comissões com a deputada Jandira Fegali, líder do PCdoB. Deputada, foi o PCdoB que apresentou uma das ações julgadas ontem pelo Supremo. Na verdade, o voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Fachin era exatamente a resposta que a gente esperava. Não tinha muita esperança, mas esperava. Por quê? Porque o regimento, a lei e a Constituição determinam, pelo artigo 5º da Constituição, que você não pode estabelecer um procedimento que tente induzir o resultado. Portanto, a alternância seria possível se fosse um deputado e um deputado, um do Sul, um do Norte e sucessivamente. Ou então a ordem alfabética geral, que foi o rito de 92, que é o rito mais isento. Mas nós vamos enfrentar e, na nossa perspectiva, o impeachment não passa. Isso muda muito o resultado, deputada? É a ordem das votações? Para as pessoas que têm uma visão menos consolidada, ela pode entender que nessa leva, no voto útil, já ganhou e, na verdade, não é isso. Porque como você vai ter maioria de votos pelo impeachment, mas não 2/3, isso pode influenciar um deputado que tenha menos informação ou menos consistência. Mas nós estamos fazendo mapa todos os dias e a minha confiança está grande de que o impeachment não passe. Obrigada, deputada Jandira Fegali. A gente volta com a Cláudia, que a sessão está abrindo, não é isso, Cláudia?
É isso, e por essa razão, essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril. Neste momento em Brasília, 8 horas e 55 minutos. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, a primeira sessão extraordinária para discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff.